Olá, Deus abençoe a todos na sua graça e na sua paz. Estamos aqui mais uma vez para estarmos fazendo a leitura corrida do Evangelho segundo João e também podermos fazer pequenos comentários sobre os versículos, fazer a leitura versículo a versículo e explicando um pouco, colocando um pouco sobre aquilo que João falou. Nós sabemos que o Evangelho de João ele foi escrito para o povo grego, por isso a tentativa é de mostrar a Jesus como Logos, a palavra, o verbo da vida que se encarnou e se fez um ser humano. E essa passagem do Evangelho para o mundo grego significa essa tentativa de evangelização, o que também nós devemos estar fazendo na leitura do nosso tempo para podermos falar diretamente de uma maneira que as pessoas entendam a misericórdia, o amor e o perdão de Deus. Sabemos também que o Evangelho foi estruturado, dividido para mostrar a divindade de Jesus e por causa disso, nós vemos aqui alguns milagres diretamente postos para mostrar que Jesus é Deus. Então, o primeiro desses milagres é a transformação da água em vinho, onde Jesus participou de um casamento e então pôde fazer esse milagre da transformação da água em vinho. Também nós temos a cura do filho do funcionário do rei, que era um centurião. Nós temos a cura do paralítico de Betesda, a multiplicação dos pães, a caminhada de Jesus sobre as águas, um episódio também muito conhecido, o cego que foi curado, e ele assim o era desde o seu nascimento, e a ressurreição de Lázaro. Nós paramos aqui segundo aquilo que foi o encontro de Jesus com um líder religioso que o procurou para falar sobre a salvação. E está aqui, eu peço que você acompanhe também, se puder, na sua Bíblia, lá no Evangelho de João, no capítulo 3, versículos de 1 a 21. Então nós temos aqui a seguinte leitura, capítulo 3, versículo 1 de João, que diz o seguinte: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos sacerdotes. Então, nós sabemos que política e religiosamente haviam partidos que dominavam Jerusalém naquele momento, além de que tinha o governo de Roma, o governo autorizado do povo de Israel que continuasse, que estava ali o Herodes, e do lado do Império Romano tinha Pilatos, e também tinha o Sinédrio, que administrava também religiosa, mas politicamente, porque quem não fizesse parte da vida religiosa não era considerado um cidadão de bem, administrava também aquela cidade. Então, esse Nicodemos, ele era de um desses partidos chamados fariseus, que eram dos partidos radicais religiosos daquela época. Então, versículo 2 ele diz: Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem que sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então, os milagres e os sinais de Jesus deveriam ser prova suficiente para aquele líder religioso que dizia conhecer as Escrituras, Então, Deus enviou Jesus ensinando e colocando a questão da desnecessidade de mensageiros, já que ele veio diretamente. Então, a partir daquele momento,
Deus mesmo se mostrando, ele deveria ser ouvido, ser escutado, e prestado atenção. Mas, tá, com toda a religiosidade daquela época, as pessoas não entenderam. E nem este líder religioso entendeu a mensagem do reino de Deus, que nasce no interior. Tá? Então, Nicodemos, ele olha apenas os sinais, os milagres, mas ele não consegue discernir que o reino de Deus começa dentro. E então ele continua na sua conversa com Jesus, e Jesus responde e diz: na verdade te digo, que aquele que não nascer do reino, de Deus, aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, tá? Nunca vai poder. Então Jesus mostra que o interior que é a saída, o interior do ser humano, tá? A vida eterna consiste neste novo nascimento, tá? Que tem a ver com a questão da nova vida, do perdão amoroso que Deus dá a todos, aqueles que vão a Ele clamando, que vão a Ele em arrependimento, que vão a Ele pedindo ajuda, se sabendo falido, se sabendo pobre, se sabendo cego, nu, se sabendo no fundo do poço. Tá? Então essa é a questão principal. Os religiosos, eles olham o exterior, mas Jesus olha o interior. E se não nascer, de dentro para fora, como Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Quem ouve a minha voz e abre a porta, então ele habita com esse. Jesus habita com o contrito, com o quebrantado de espírito, com o alquebrado. Por isso ele falou: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Só entende esse propósito do interior aquele que está quebrado, aquele que se sabe falido no fundo do poço. Então Jesus coloca dessa maneira para ele. E Nicodemos retruca no versículo 4. Nicodemos disse: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Então, de novo, ele mostra que, como todo religioso, ele só olha a aparência, ele só olha o exterior. Ele não vê o milagre da vida, Então, de novo, ao invés dele praticar uma espiritualidade de dentro para fora, ele quer praticar uma espiritualidade do exterior. Tem de voltar para o ventre materno. Então, não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora. Versículo 5, ele continua dizendo: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então ninguém nasce espiritualmente se não for pela água da vida, Jesus. Ninguém nasce de novo se não for pelo Espírito, porque é o Espírito quem convence. Enquanto a pessoa não se entende caída, não se quebranta, ela nunca vai entender. Essa iluminação é Deus quem faz, não é um ser humano que alcança isso. É um dom, é um presente, e o Espírito Santo é quem faz isso. E quem tem a Cristo, quem vem a Cristo e entende isso, então o Espírito Santo vai fazendo nova criatura. É esse o processo. Então o Espírito nos torna filhos adotivos. E para ser filho adotivo e clamar Abba, Pai, tem só pelo Espírito Santo de Deus. Então, de novo, ele não compreende. E assim até hoje a religiosidade humana caminha nesse de fora para dentro.
Então você precisa primeiro fazer no exterior para ser abençoado no interior. Mas Jesus Cristo não é assim. Ele abençoa-nos interiormente com a iluminação, com o dom da vida, para que nós sejamos novas criaturas e estejamos experimentando uma espiritualidade que começa no interior e que se sabe amado, perdoado, salvo, e por isso vai e faz e trabalha e em fé, na força do Espírito Santo, vai agindo conforme Deus assim o queira. No versículo de número 6, tá? Jesus ainda continua dizendo que o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Esse é o novo nascimento do interior, de uma nova consciência, de uma nova natureza divina no ser humano, colocada por Cristo Jesus. E aquilo que o Velho Testamento diz: eu vos darei um coração de carne, trocando o coração de pedra por um coração de carne, que só a operação do Espírito Santo assim o pode fazer. Por isso, por mais que a gente force alguém para entender, se esta pessoa, tá, não for tocada pelo Espírito Santo, a gente pode falar, a gente pode levar uma pessoa à frente, nós podemos forçar que ela haja de maneira a agir com atributos morais, mas não vai ser a mesma coisa, porque não é por força, não é por poder, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Versículo 7 do capítulo 3, ele ainda continua: não te maravilhes de ter te dito, necessário vos é nascer de novo. Versículo 8: o vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Não tem hora marcada. Eu acho interessante, né, que algumas igrejas marcam um horário de Deus operar, de Deus fazer milagres. Venha, participe disso, daquilo outro, vai acontecer tal horário, em tal lugar, não sei onde. E é só ali que Deus pode agir, é só ali que Deus pode curar, é só ali que Deus pode salvar, é só ali que Deus pode ser o dia aceitável do Senhor, tá? Não é assim. Os milagres de Deus, a vida de Deus, o poder de Deus, o dom de Deus não tem hora marcada, não tem local, não tem dia. Para Deus conceder dons, milagres, o dom da vida, a salvação, não tem dia, é todo tempo, é todo tempo. O Senhor está fazendo todo o tempo. E assim a gente pode ver que os seres humanos querem encaixotar os milagres de Deus, o horário de Deus agir, querem conter Deus, né? Dizer para Deus o dia que Ele pode, o que não pode, o dia que Ele pode agir, né? O que Ele pode fazer, como lá na época de Jesus, tinham dias marcados para Jesus curar, para Jesus fazer isso, aquilo, outro. Mas Ele estava agindo todo o tempo. Ele não ficava, né, com essa história e nunca aceitou ser contido. Quantas e quantas vezes a gente lê: Jesus fez algum sinal no sábado, e os mesmos líderes religiosos, inclusive a facção dos fariseus, falava, né, que ele não podia fazer aquele sinal, que ele não podia tocar em alguém, que ele não podia estar na casa, né, de alguém e chegar uma pessoa que todos sabiam que não tinha, né, reputação, ou que pelo menos tinha determinado tipo de reputação, e recriminá-lo. E ele tantas e tantas vezes diz: olha, perdoados estão os teus pecados. É isso que Jesus fazia, mas é tão difícil, principalmente aqueles que já estão cheios, né, cabeça cheia de tanta coisa, de disse-me-disse religioso. Quão difícil é entender essa leveza de Deus, a simplicidade de Deus. Então o vento sopra, a gente vê os resultados,
mas ninguém pode conter, ninguém pode deter. É obra santa, é trabalho do Senhor, conquistado com seu braço forte, sem interferência de ninguém. Se não teve naquela época, muito menos agora pode ter. Ao que no versículo 9, então Nicodemo já responde: como pode ser isso? Jesus, então, versículo 10 diz: tu és mestre em Israel e não sabes isso? E aí às vezes a gente fica assim, né? Quantas pessoas estão aí andando com a Bíblia, andando com mestres, mas nunca entenderam, com sacerdotes, nunca entenderam que a salvação de Deus não está baseada no exterior, que não é obra de ninguém, mas é obra do Espírito Santo. Ele é que convence do pecado, da justiça, do juízo. Ele é como esse vento que sopra, ninguém sabe de onde vem nem para onde vai, só tem os seus efeitos, tá? Então, e muitos até são catedráticos, doutores da Bíblia, mas que nunca nasceram de novo. Não têm a tranquilidade, a pacificação de viver na fé. Vivem querendo ainda agradar a Deus no exterior, e no interior estão arrasados, triturados. Mas mesmo assim não se deixam quebrantar, acham que eles mesmos podem conseguir agradar a Deus. Tem que nascer de novo. Que Deus te abençoe e lhe ajude. Depois nós vamos voltar com a parte 2 desse vídeo.